Olá, meus queridos engenheiros, como vocês? Tudo bem? Professor, estou de volta e que alegria de estar de volta, pessoal, para juntos discutirmos sobre o mapa de engenharia de tempos e métodos, pessoal. Matéria muito importante que se verifica sua aplicação na prática, pessoal. Então, realmente, um mapa importante, pessoal. Eu sugiro que façam com calma, pessoal, atenção. Se atentem aos conceitos envolvidos, porque isso não vai cair não, vai despencar na prova de vocês. Então, muita atenção. Estou ajudando não só nesse mapa, mas de processos, fabricação metrológica, todas as demais matérias. Ergonomia e segurança do trabalho, manutenção industrial, química, geometria, enfim, todas do curso de vocês, contem comigo, tá bom? Mas antes eu quero pedir você que está aí do outro lado a se inscrever nesse canal, deixar seu like, porque assim eu consigo ver que de fato o vídeo está sendo útil. É muito ruim, pessoal. Eu abri mão de estar com a minha família, dedicar tempo, preparação, abordagem mais didática, preparar a aula para vocês, com o único intuito de ajudá-los no mapa, sem ganhar um centavo por isso, e simplesmente você não ser capaz de deixar um like. Realmente é uma desvalorização muito grande. É por isso que eu acredito que é daí que vem a nossa reclamação enquanto professor de desvalorização da educação, desvalorização do professor. Então, eu conto com vocês, eu creio que vocês também pensam que a educação tem que ser prioridade, que o professor deve ser mais valorizado. Então, não só pense, não fique só no discurso. Faça a primeira ação, dê o primeiro passo, se inscrevendo no canal, deixando seu like, tá bom? Queridos, estou ajudando não só nesse mapa, mas em todos do curso de vocês. Então, contem comigo. O nosso mapa é bem interessante, porque ele traz uma contextualização prática, né, que diz respeito à montadora de carros SUV, e aqui a gente tem uma planilha, né, em relação aos tempos de observação para diferentes operações. Então aqui a gente tem várias operações, e para cada operação foi feito 15 observações, ou seja, houve uma instalação do chicote elétrico principal, e aí foi observado o tempo que levava, beleza. Aí houve a produção de outro carro, observou novamente quanto tempo levou para fazer essa atividade, aí veio o T2, entendeu? Então a mesma operação foi observada 15 vezes, ok? E aí é assim que a gente tem estruturado essa planilha. E aí ele pergunta, pessoal, ele fala aqui, a jornada é de 8 horas diárias e fala que o tempo efetivo é 7 horas e meia, porque tem 30 minutos restantes, que são a tolerância, lembra? A tolerância, conceito lá da aula, que provavelmente vocês viram. E ele nos afirma que, para garantir a precisão estatística das medições, é para considerar um erro relativo de 5%, bem como o nível de confiança de 95%, beleza? E aí ele pergunta, número de cronometragens, tempo normal, tempo padrão, a capacidade produtiva e elaboração de um relatório técnico. Atenção aí nesse relatório, pessoal, é relatório técnico, tá? Então, por favor, né? Vocês já estão quase formandos. Ok, e a gente vai ter que fazer isso. Então vamos começar pela letra A. Número de cronometragens, porque eu fiz esse mapa já com os grupos de estudo e deu muita confusão, porque de fato ficou uma lacuna aqui no enunciado, tá faltando alguns dados que são tabelados, né? Por exemplo, coeficiente Z, coeficiente D2, e parece que isso deu um grande burburinho, mas juntos eu tô aqui para ajudá-los. Vamos lá então. Pessoal, ó, Excel, hein? Abriu o Excel aqui, já digitei todos os dados, inclusive vou disponibilizar para você que tiver interesse essa tabela aqui. A gente vai fazer tudo aqui, tá? Nessa tabela, nesse Excel. E eu te envio de graça. Rapaz, é sério. Quando eu falei que a ideia é ajudar vocês. Então eu disponibilizo para vocês não terem o trabalho de digitar tudo isso. Porque, cara, olha a quantidade de dados que eu tive que digitar. Na contagem aqui, significa que foram 225 linhas que eu digitei, tá? 225, item por item. Então, já fiz esse trabalho por você, é só me pedir no WhatsApp que eu te envio na hora. Isso, tudo pronto. Esse arquivo aqui que a gente tá usando, na hora. A ideia é te ajudar, beleza? Ok, e aí, pessoal? Então a gente tem que calcular o número de cronometragem. Como que eu calculo isso? Como calcula? Tá aqui, ó, fiz esse slide aqui para você. Beleza? Ó, o número de cronometragem é dado por essa forma. Então você precisa do Z, do R, do ER, do D2 e do X. Ok, que são cada um desses elementos? O Z é um parâmetro associado ao intervalo de confiança. Então é tabelado. Ele dá um intervalo de confiança e para cada valor de intervalo de confiança você tem um valor de Z. Tabela. R nada mais é do que a amplitude da amostra. Simples assim.
Beleza? Então é a diferença entre o maior tempo total e o menor tempo total. Beleza? Da construção de um carro, ok? O x nada mais é do que a média dos tempos totais. Ok, então você vai somar todos os tempos totais e dividir por 15. E o D2 é um coeficiente que está associado à quantidade de amostra, ou seja, é tabelado. Vamos lá então fazer isso? Ok, vamos lá então. Se eu volto aqui, primeira coisa. Cada coluna aqui, pessoal, a soma de todos os dados vai representar o quê? Já pararam para observar, gente? Vocês são engenheiros hoje. Engenheiro é o quê? Qual a principal virtude que tem que ter? Senso crítico, espírito crítico, análise. Ora, se eu somo todo mundo da T1, o que significa? Pessoal, olha aqui. Cada operação dessa constitui processo de montagem de um carro SUV. Logo, se eu somo todo mundo aqui da observação 1, significa que eu vou ter o tempo total gasto para montar o carro 1. Se eu somo todo mundo aqui, eu vou ter o tempo total para montar o carro 2. E assim sucessivamente, entendeu? Então o que a gente vai fazer? Vai descobrir qual foi o tempo total que levou para montar esse carro 1. Somo todo mundo. Olha lá. E vou no Enter. Então significa que eu gastei 4.990 segundos para montar o carro 1. Arrasto para cá para obter os demais tempos. E olha lá. Tenho todos os tempos aqui. Beleza? Então esses são os tempos totais. Então o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Simples. Então vamos lá? Ó, o que a gente vai ter? Sendo assim, a gente pode agora calcular a amplitude. O que é a amplitude? O valor máximo desses tempos totais menos o valor total. Então, ó, vou escrever aqui, ó, amplitude, que é o valor de, se você vem aqui, amplitude é o R. Então, ó, venho aqui a amplitude, vou deixar R, tá? R vai ser igual, que é a amplitude, o valor, o máximo valor. Então, qual o valor máximo daqui, ó? Vou te dar um bizu, hein? Ó, vou escrever aqui, ó. Valor mais alto. Valor mais alto de tempo total. Qual foi o maior valor? Melhor, né? Maior valor de T. Qual foi o maior valor? Tem uma fórmula, gente, ó. Essa fórmula chama maior. Então, ó, maior, eu vou selecionar a matriz de dados. E ponto e vírgula, eu quero o primeiro maior valor. Então eu coloco 1 e olha lá. Ele me fala que dentre todos esses dados aqui, ó, o maior número é 5.043, que é justamente esse daqui. E tem uma outra fórmula que é o menor valor. Então o menor valor de T. Ou seja, qual foi o menor tempo gasto para montar o carro? Tem uma fórmula, menor, muito mais rápido do que você ficar olhando aí, catando. Olha lá, dá Enter. Opa, não inseri, né? Eu quero o primeiro menor valor. Então é 1. Olha lá, coloquei 1 aqui, parênteses, dá Enter. Olha lá, 4.990. Então esse daqui, ó, tem o maior e o menor valor. De fato, se você verifica todos os dados dessa linha aqui, não terá nenhum número maior que 5.043 e não terá nenhum número menor que 400.090. Pegou a ideia? Essa, sabia? Ah, que é rapidinho. Gente, a ideia é ensinar vocês ferramentas, que eu quero que todo mundo aqui, ó, brilha muito no mercado de trabalho. Então, qual vai ser a amplitude? Vai ser o maior menos o menor. Pronto, olha aí. Maravilha. Então, já tem um valor do R. Ó, vou colocar ele, então, aqui, ó, de azulzinho, tá? Colocar aqui, borda. Beleza. Então, esse é o valor do R, da amplitude. Se eu volto aqui na minha fórmula, então já tem a amplitude. Qual o valor de ER? É o erro relativo. Ele dá no enunciado, né? Olha lá. ER, se você verifica, aqui no enunciado, ele fala que o erro relativo é de 5%. Então, a gente vai levar isso para a nossa tabela. Então, o ER, vou escrever aqui, ó. ER é igual a... Então, em porcentagem, seleciona onde você vai digitar e clica aqui, ó, porcentagem. É igual a 5%. Perfeito. Então, vem aqui, eu vou deixar em azul também. Qual outro dado eu preciso? Olha, é só olhar na fórmula. Eu já tenho um R e tenho um R. Eu preciso do X. O X é o que? A média dos tempos totais. Então, ó, o que a gente vai fazer? Vai calcular a média. Então, vou colocar aqui, ó, média de T, que é igual a uma fórmula que também tem uma fórmula, sabia? Média, parênteses, seleciona todos os valores, olha lá, dá Enter. Olha aí qual é a média.
esse valor aqui. Então, vou vir aqui. E lá ele fala que ele considera x, né? Então, vamos colocar a mesma notação. Então, x minúsculo, né? É igual a... Essa é a média, beleza? Tranquilo? Então, vou colocar 5.025. Ok, perfeito. 933. É melhor você colocar assim, ó, 5.025.933. Digitar. Por quê? Porque quando você calcula, o Excel vai trabalhar com... Mas pode deixar, na verdade. Esquece. Deixa assim mesmo. E aqui, ó, vem aqui, ó, e diminui uma casa decimal para ficar 2. Beleza? Então, ó, que interessante. Na minha fórmula, eu preciso de 5 elementos. Eu já tenho 3. Então, falta o Z e o D2. Que é aí que teve o erro no mapa, né? Porque esses dados têm que ser informados e não foram. Então, vamos lá, trouxe para vocês. Quem é o meu Z? Ora, o Z, eu vou pegar essa tabelinha maravilhosa aqui. E vai depender de quem? Do intervalo de confiança. No mapa, ele fala que meu intervalo de confiança é de 95%. Logo, se o intervalo de confiança é 95%, eu concluo que, então, olha lá, 95%, então, se eu tenho 95%, eu concluo que a minha segunda linha, que é a Z, vale 1,96. Ou seja, então, Z é igual a 1,96. Pegou a ideia? Foi ótimo. E por último, falta a gente definir quem é o nosso D2. Quem é o D2, pessoal? Também tabelado. Olha aqui, ó, nessa tabelinha maravilhosa aqui. Vou copiar aqui então para a gente verificar. Ó, o nosso D2, ele vai ser função de quem, pessoal? Do número de amostras. Eu tenho quantas medições? Quantos carros eu valei? 15. Então, venho aqui, olha lá, 15. Então, 15 é esse valor aqui. Então, vem aqui 3.472. Isso aqui tudo vocês colocam no template de vocês, tá? Em Word, tá? Então, escreve o valor de X, escreve a fórmula. Explica tudo que a gente está fazendo. Beleza? Entenderam a ideia? Foi? Então, agora a gente vai calcular o valor de Z. Vou até fazer, não vou fazer com fórmula, não. Vou fazer aqui na mão mesmo, como tem que ser lá no template de vocês, no mapa, né? Então, o nosso Z, né? O valor de N, né? O número de amostras, ele é igual a Z e multiplica quem? Olha lá, vezes R. Z vezes R. Tudo isso dividido por quem? Olha lá, ER de 2x. Então, vai ficar ER vezes D2 vezes x. E tudo isso elevado ao quadrado. Então, N, que é o que? Nada mais é do que o meu número de amostras, vai ser número de Z. Tenho aqui 1,96. Então, é 1,96 vezes o R, 53, sobre ER, 5%, então é 0,05, vezes o D2, 3,472, e vezes a média, que é o X, 50,25,93. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, fazendo toda essa conta, a gente vai verificar que esse valor é quanto? Vamos lá fazer essa conta? Calculadora. Cadê a calculadora, gente? Calculadora. Então, ó, vai ficar como? Vamos lá. 1,96 vezes 53 vai me dar esse valor. Dividido por 0,0... Vou fazer de novo. 53 vezes 1,96. Eita, gente. Lá, 1. Caramba! Amém. Vai dar certo agora. 1,96 vezes 53 deu esse valor. Dividido por 0,05 vai me dar esse valor. Divide por 3,472 vai me dar esse valor. E divide por 50, 25,93 vai me dar esse valor. Ok, e agora a gente eleva ao quadrado, né? Elevado ao quadrado, essa é a resposta. Então é 0,01418. 0,014 mais uma casa decimal 2. Tá ótimo. Então essa daqui é a minha resposta. Então isso daqui é o meu número de amostras, beleza?
Então tá aí pra vocês a resposta. Pronto, tá aí, letra A feita. O cálculo que deu tanta e tanta confusão. Tá bom? Beleza? Beleza, pessoal? E claro, cuidado com os golpes, pessoal. Cuidado com esses pilantras que se diz assessoria acadêmica, que fica dando golpe aí. Estou ajudando, inclusive, vários alunos que reprovaram ano passado por isso. Acreditaram nesses pilantras que falam, assessoria acadêmica, apoio acadêmico. Se deram muito mal no mapa, quase zeraram ou zeraram, reprovaram, porque a prova é muito complicada. E resultado, tá repetindo a matéria. Só que repetir a matéria significa um aumento de 250, 230 reais por mês na mensalidade, enquanto você refaz a matéria. Sabia disso? Pois é. E mais 200 e não sei quanto que é a taxa para refazer a matéria. Olha que prejuízo, quase R$1.000. Então não vale a pena, pessoal. Confia em quem de fato te ajuda e demonstra conhecimento. Inclusive, eu te garanto, sou o único que fez esse cálculo aqui. Gravou um vídeo, passo a passo. Pessoal, então, por favor, sempre que precisarem de ajuda, isso é pra vida, não é só aqui pra mapa. Vocês vão ser engenheiros daqui a pouco. Sempre que precisarem de ajuda, recorra a quem de fato tem domínio técnico e demonstra que tem conhecimento técnico. Sempre. E valorizem, pessoal, porque nenhum lugar vai gravar um vídeo tão detalhado com todos os detalhes assim desse mapa pra vocês. E nenhum. E infelizmente o ser humano, muitas vezes, tem o hábito de não valorizar quem de fato o ajuda. Já viu isso? Todo mundo acho que já passou por isso, de uma situação de ingratidão. Você ajuda a pessoa e a pessoa simplesmente não valoriza o que você fez por ela. A ajuda que você está dando. Então, por favor, pense nisso, pessoal. E contem comigo nesses mapas. A gente vai conseguir tirar esse 10, a nota máxima. Te garanto. Estou ajudando vários alunos. Vai ser um prazer ajudar também. Pessoal, não demole no MAF nas atividades, porque a prova é realmente muito complicada. Então, mais do que nunca, mapas e atividades são muito importantes, mais do que nunca. Assumiu uma importância maior do que sempre foi. Mapas e atividades. Então, contem comigo e juntos vamos alcançar essas aprovações. Querido, sendo assim, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!